E hoje nós vamos falar dessa importância que é ser pai. Às vezes a gente vê na nossa sociedade que parece que ter filho tá... Só ter filho, Isso criar é conforme verdade. vai levando, e a gente esquece um pouco da nossa responsabilidade. Quando pensamos em ter um filho, o que nós temos que pensar, Maria? Estamos criando um ser humano para a sociedade. Sim. Então, o mundo não está bom? De repente, nós estamos falhando em algum lugar. É não verdade. A sociedade está confusa, os valores de família estão sendo se perdidos, né, Maria? Uhum. Não estamos ensinando direito em casa. É verdade, Então, nós temos que Claudete. olhar para isso. É nossa responsabilidade. Então, você quer começar uma família hoje? Pensa primeiro, que tipo de pai eu quero ser para o meu filho, né? Uhum. Porque os filhos não escolhem o tipo de pai que eles vão ter. Não, é verdade. Vai caber a nós que tipo de pais vamos ser para os nossos filhos. Então, ensinar disciplina, educação, respeito, isso não é na escola. Muitas dessas tarefas, às vezes, ficam para as escolas. E não é na escola que eles têm que aprender isso, é dentro de casa. Às vezes, temos sim que mudar a nossa postura Uhum. para educar nossos filhos. Se não formos pessoas boas, não vamos passar para a criança serem pessoas boas. Então, temos sim a responsabilidade, a obrigação de mudar a nossa postura para dar exemplo para os nossos filhos. Isso é muito importante, não dá para empurrar com a barriga. A gente vê muito também, Maria, filhos que são criados só pelas mães ou criados pelas avós. Os pais parece que se esquecem um pouco, não é? É verdade, Da Claudete. responsabilidade. Acho que pagar a pensão está educando. Gente, não é assim, né? É um assunto que às vezes a gente tem que chamar a atenção, porque não é. Filho precisa de pai e mãe. Aconteceu, por um acaso, dos pais não combinarem e essa criança ter que viver com os pais separados, que sejam pais Isso. separados, mas sejam pai e mãe. Não é só a mãe que tem que criar e cuidar e educar, para depois o pai apontar, mas você não educou direito, você não fez isso. Não tem isso. A responsabilidade é 50%. Se você não educou, seu filho não deu certo, não é culpa da mãe, não. Não é culpa tua também. Com certeza, Os dois né, são Claudete? responsáveis. São os dois responsáveis, Os dois né? responsáveis. E, gente, é uma dádiva de Deus deixar, né, nas mãos dos pais essa responsabilidade de criar um ser humano. Se ele nos deu essa obrigação, esse direito, digamos assim, ele também deu a capacidade. Vale a nós buscar em Deus, buscar nos ensinamentos de Deus o que devemos fazer com essa criança ou não. Não é? Isso. Tá difícil. Gente, nunca foi fácil. Nada é fácil. Com certeza Não não. é? Eu falo que a tarefa é mais difícil porque às vezes a gente não olha para ela com todo o amor que a gente precisa olhar. Olhar mesmo para aquele ser humano que nós estamos criando, não só com aquele amor de proteção, porque às vezes a gente protege demais e acaba estragando, né, Uhum. Maria? Eu já fiz isso, todo mundo faz um pouquinho, Com né? O tal de certeza, mimar a Claudete. criança Uhum. e falar, não saber falar não. Pai fala não, mãe fala não, na hora certa, do jeito certo, explicando o porquê de cada não que a gente fala, ensinando que a vida lá fora vai te falar um monte de não depois, né? E não isso. vai adiantar você chorar, que nem você faz em casa. Fala, filha, que lá fora o não vai ser diferente, né? Aqui você chora, a gente argumenta, mas lá fora não vai Não ter vai isso, ter, não. não. Preparar pessoas para enfrentar a sociedade depois, para ser uma boa sociedade. De onde saem as pessoas, gente? É de dentro da família. Cabe a nós, como pai, que estamos ali criando os filhos e educá-los direitos. E depois vem a gratificação, né, Maria? Isso. Depois de quando você tem um filho adulto, que se você que criou um homem honrado, um homem digno, uma pessoa de Deus, você fala, gente, que bênção. Deus esteve comigo o tempo todo, mas eu estive junto também, Uhum. não é? Não vai lá, ó, deixa o camelo na chuva e deixa para Deus Esquece. cuidar, não, não é assim não. Então, são várias coisas, não são coisas complicadas, Maria, Uhum. só que depende de nossa dedicação todo dia. Não tem uma receita, não tem um livro, você faz assim, assim, toda criança vai ser desse jeito. Não é, cada filho nasce de um jeito. Se você tiver 2 filhos, você sabe que são 2 pessoas diferentes, que você vai ter que lidar com cada uma delas de um jeito diferente. Mas vai ter que lidar. É teu, você vai ter que dar conta. Com certeza. Cada um tem o seu gênio e a sua personalidade, Tem a né, sua Claudete? personalidade, seu jeito de entender as coisas. Parece que não, mas o momento da vida que nós estamos criando, cada filho é diferente. Uhum. Alguns você está numa época que está mais confortável, de repente o outro nasce numa época de muita dificuldade. Sim. Você não percebe, mas a gente acaba passando isso para as crianças. Eles pegam tudo, né, Maria? Uhum. Não adianta você querer disfarçar. E às vezes é até bom que os filhos saibam a real Sim. situação que a família está, não para assustá-lo, porque às vezes as coisas estão tão difíceis, você fala, não é para assustá-lo, é para ele ter consciência que a Com vida certeza. é cheia de coisa boa e coisa ruim às vezes também. Então, não é protegendo, criando filho numa boa, que nós vamos criar cidadãos, não.
Nós vamos criar cidadãos enfrentando as dificuldades, fazendo passar por tudo que a gente está passando junto, né? E falar para ele, ó, meu filho, se Deus estiver com você, a gente passa. Dá trabalho, mas passa. Com certeza. Tenha fé. Às vezes os pais, hoje em dia, os pais querem colocar o filho dentro de uma bolha, né, Claudete? E esconder todo o mal que está acontecendo em volta. Não quer deixar a criança passar pelo mal. Passar pelo mal. Mas o mal é uma forma da gente fortalecer, crescer, pra gente... nosso crescimento, né, e é importante para a criança também. É claro que a gente, às vezes, tem que ver conforme o jeito de falar com essa criança, com esse adolescente, mas não quer dizer que não tenha que ser dito. Né? Tem que ser, eu acho que a transparência, o diálogo, a família precisa, a gente vem falando sempre isso, de momentos para se conversar, para saber. O pai tem que saber o que a criança está pensando, o filho tem que saber até como chegar no pai, porque se ele às vezes mora na mesma casa, por incrível que pareça, e não tem intimidade. É verdade. A família tem que ter intimidade, o filho tem que ter intimidade para chegar no pai e na mãe, fazer qualquer tipo de pergunta. É melhor que ele pergunte dentro de casa. E o pai, se não souber a resposta, não é nenhum crime. Porque às vezes chega cada pergunta que olha... Mas você não é nenhum crime não saber a resposta. Você fala, filho, eu vou procurar saber o que é isso. Né? Vamos procurar alguém que entenda sobre esse assunto. Vamos procurar ajuda sobre esse determinado assunto. Mas nunca falar, que absurdo, filho, você não pode falar tal coisa. Tenta entender o lado da criança. Porque, gente, criança tem muita curiosidade. Ele escuta uma coisa ali, outra coisa ali. Se você não falar... Se ele não tiver essa abertura para conversar com você, ele vai procurar em qualquer outro lugar. E hoje, com a internet, né, Claudete? Meu pai não me respondeu, então eu vou diretamente na internet. Às vezes nem pergunta. Se ele não tiver essa intimidade, hoje é muito comum a criança ficar só com o celular na mão. Ele almoça com o celular, ele janta com o celular. Você vai perguntar para ele, fala, não é? Então você tem que ter aquele momento. Ó, na hora de a gente estar na mesa, hora de almoço, hora de janta, fazer uma refeição junto, põe o celular lá, pelo menos aqui, vamos conversar, vamos saber como é que tá a escola. Não é para ficar dando bronca, não. Filho, eu tô com dificuldade. Não, vamos ver o que está acontecendo. Vamos tentar ajudar de alguma forma. Porque às vezes a gente, né, é aquele negócio de crítica, cobrança. Aí a criança começa a fazer o quê? Ela corre mesmo de você porque ela não quer mais aquela conversa chata, né? E às vezes precisa de ajuda e não te dá essa abertura. Então tem intimidade mesmo com o filho. Eu falo que tem uma determinada fase dos filhos que eles procuram não ter essa intimidade, que eles querem... É muita mudança hormonal, o que a gente fala que é aborrecência, que na verdade não é aborrecência, é uma adolescência que é um período difícil para eles, que a gente tem que ter só paciência, né? Porque é muita mudança no corpo deles, é muita mudança hormonal, altera o humor, altera a atitude, altera um monte de coisa, muita coisa eles não entendem o que está acontecendo, né? E ficam às vezes rude, agressivo, arredio, né? Então cabe a nós também com muito amor e carinho se aproximar deles de alguma forma, né? E tentar ajudá-los de alguma maneira e mostrar, gente, que eles são importantes pra gente, que são muito importantes, que são muito amados. Claudete, eu tenho uma adolescente em casa de 15 anos, né? Se eu falar que a gente não passa por dificuldades, a gente passa sim, né? Às vezes ela se recolhe dentro do quarto, fica ali. Às vezes é tanta correria que a gente não acaba não percebendo, né? Mas Deus vai mandando umas mensagens pra gente, uns alerta pra gente, fala, ó, tá na hora de você prestar atenção que alguma coisa tá acontecendo. Então a gente tem que prestar atenção também nos pequenos detalhes que tá acontecendo. Às vezes os filhos se afastam da gente. Então vamos parar, vamos pensar o que tá acontecendo, o que pode estar acontecendo, né? Exatamente. Então a gente tem que estar são seres humanos, né, diferentes. Cada um tem uma reação diferente. Alguns gostam de discutir a relação, digamos assim, né? Verdade. E outros não. Você fala alguma coisa, às vezes magoa, ele não fala que tá magoado, se cala e fala, desiste da minha mãe, digamos assim, né? E às vezes a mãe fala, eu vou desistir do meu filho porque não tem mais jeito. Das filhas a gente não desiste nunca, né? O filho é filho pro resto da vida. Você colocou no mundo, ele é teu filho. Pro resto da vida. Tá ali. Sob tua responsabilidade. E depois você vai ter a responsabilidade dele lá na frente, né? Por isso que eu tenho que criar bem agora. Claro que eu virar a responsabilidade dele, de me cuidar, eles vão ter o mesmo cuidado que eu tive com eles. Digamos assim. Mas são tarefas difíceis, sim. Porque criar seres humanos não é fácil, principalmente na sociedade que a gente vive. Tudo que você ensina em casa, parece que fora eles... derrete, né? Destrói. Mas você tenha na mente, tudo que você ensina em casa fica na cabeça da criança. Ele vai usar isso. Ele vai usar. Principalmente se isso for exemplo dentro da sua casa. Uma boa convivência com o marido e com a esposa, ele vai ter isso como base. Né? O respeito mútuo, se respeitar,
ter o diálogo. Eu não vou falar que não tenha discussão, não, porque, meu Deus do céu, só se a gente viver no limbo, né? Porque não tem como um pai e uma mãe não ter discussão sobre qualquer assunto. São pessoas diferentes, vão ter discussão. Mas mostra isso pro seu filho, que discussão todo mundo vai ter, mas que vai se resolver de alguma forma. E não tem esse negócio de discutir, ficar sem se falar 2 dias. Isso não existe. Discutiu, vão resolver aqui, daí a pouco acabou aquele assunto, a vida continua. Vamos conversar, que é assim que eles vão aprender também. Que tem que ser resolvida, as coisas, às vezes, não às vezes no momento da raiva, mas que depois tem que ser resolvida de qualquer maneira. E se não tiver uma opinião só, que seja 2 opiniões diferentes, mas que sigam, né, Maria? É verdade. Porque não é tudo que a gente combina, não. A gente vai discutir. Eu tô casada, vai fazer 31 anos, né? E eu vou te falar. Tem hora que um tem uma opinião, o outro tem uma opinião. Tem muitas coisas que a gente não combina. Às vezes a gente tem que, como se diz, abaixar a bola e deixar deixar passar. Tem muitas coisas que você não combina. Entenda que o outro também tem opinião diferente. Não vou dizer em coisas gritantes, mas muitas coisinhas. Porque eu falo que o que destrói casamento não são coisonas, são coisinhas. São as gotinhas d'água, né? E às vezes, quando chega lá no final, a mulher tá cheia de mágoa, o marido tá cheio de mágoa, a criança ficou do lado porque os dois não se entenderam. Então são coisas que ele tem que olhar para isso. Não tô falando que toda a família tem que ser perfeita, gente. Tô falando que a gente tem que se esforçar. E né? Não existe, né, Claudete, família Exatamente. perfeita, Nós temos que colocar nosso esforço, né, nessa educação dos filhos, nessa convivência boa. Eu falo que a casa tem que ser aquele lugar gostoso que o filho quer voltar. Se ele sai de casa, se ele for para algum lugar, vontade de chegar na minha casa, né? Então, sabe que ele vai chegar em casa e vai ter acolhimento, vai ter paz. Agora chegar em casa, tiver o inferninho, ninguém quer voltar para o inferno, né? Com certeza ninguém não. quer voltar. Então, a gente tem que ver isso também. É muito detalhes pequenos, mas não é coisas impossíveis. A gente fala da tarefa mais difícil do mundo, porque realmente parece que as pessoas estão desistindo um pouco desse trabalho de educar, de cuidar, de ler uma história para criança quando é pequena, de parar um minuto, largar a cozinha suja, largar a louça para lavar, que for, largar e sentar um pouco a criança no chão para brincar ali com quebra-cabeça, qualquer coisa. São momentos que para a gente parece que é uma perca de tempo, mas para eles são tão proveitosos, são coisinhas pequenas assim, viu, Maria? Essa dedicação, dar esse tempo de atenção para essa criança. Uma vez uma boa conversa também, né, Claudete? Às vezes a criança, não a criança em si, mas toda a família, às vezes não tem tempo daquela correria, mas uns 5 minutinhos que para ali, vão conversar, falar um pouquinho sobre cada um, esse edifica e cria essa intimidade que eu falo que precisa ter dentro de uma família. Eu vi um vídeo esses dias, não é nem nacional, o vídeo é um vídeo americano. Acho que o pai, pegou a criança na creche, estava levando para casa, e essa criança estava chorando muito, uma criança de uns 2 aninhos, e ela, a menininha, chorava, e o pai muito calmo, mas o que aconteceu? E a menininha falava que não sabia. Mas, mas por que te leva você a chorar? Né? E ela, realmente, ela não sabia, ela só estava, de repente, cansada, alguma coisa, mas ele foi falando, calma, você tá com saudade da mãe? Ela falava, tô, mas a gente já tá indo para casa. Aí depois ela foi se acalmando e falou assim, um abraço resolve? Ela disse que sim. Aí ele abraçou ela, né? Que conseguiu acalmá-la. Mas às vezes uma birra de uma criança, tem tanta coisa atrás de uma birra, porque às vezes a gente acha, nossa, agora a criança faz birra, a vontade que você tem de catar, né? E fazer parar. Mas entenda o que é aquela birra. Às vezes até isso a gente tem que entender, né? Tá fazendo birra, alguma tensão, ele quer chamar para alguma coisa. Vamos ver o que é. Aí se você parar e falar assim, filho, conta pra mamãe, o que tá errado, né? Aí ele vai, bom, tá me dando atenção, de repente ele se abre para falar o que tá errado, às vezes não é nada mesmo, ele só tá querendo chamar a atenção, querendo que você pare um pouco para conversar com ele. Então, são detalhes, não é nada difícil não, Maria. Não é, Claudete. Mas não é nada fácil não também. Não. A gente tem que mudar os hábitos, né? Mudança de hábito, né, Claudete? Tem que mudar. Eu até peguei alguns textos aqui, ó, que ser pai e mãe não é somente um grande desafio, é um chamado divino, isso é um chamado de Deus mesmo. Tem outras citações na Bíblia de João que ele diz, ó, não tenho maior alegria do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Depois de crescido, você vai ouvir. Porque às vezes, eu vou te falar, eu tenho isso em casa, às vezes em casa meus filhos não são as pessoas mais educadas do mundo. Mas na rua, gente, só vejo elogio. E hoje já até me acostumei, já tô homem de 30 anos, mas às vezes o pessoal fala, mas seus filhos são uma graça, são tão educados. Eu falei, bom, eu virava pro meu marido e falei assim, ó, não estão usando dentro de casa, mas graças a Deus estão usando na rua. Já é alguma coisa, né? Porque dentro de casa, às vezes, eles extravasam e não são tão maravilhosos, mas eu sabe que até melhor assim, né? Solta em casa o que tiver que soltar, mas que sejam respeitosos fora de casa também.
Eu não estou falando que sejam desrespeitosos dentro de Aham. casa. Às vezes não são tão educados É, quanto não tem- aparentam. Né? Não é que não são educados, fala que às vezes não usa toda a educação, né? Aham. Mas é muito bom ouvir isso. Não é gostoso, Maria, com quando alguém certeza. fala do seu filho? Aham. Então, é isso. Eu acho que é isso que o pai quer ouvir. É saber que o seu filho é uma pessoa honesta, saber que o seu filho é um cara, uma pessoa que trabalha, uma pessoa digna. Esse é o melhor elogio que a gente pode ter. E outra coisa que eu vou deixar aqui também. Os pais não podem ficar carregando culpas. Tudo que acontecer de errado com o filho, fala, não foi culpa minha, foi culpa minha. Pensar sempre assim, eu vou fazer o melhor que eu posso. Não é o Isso. possível, é o impossível. É o melhor que eu posso fazer tudo da melhor maneira para que dê tudo certo. E depois não carregar nenhuma culpa. Se por acaso acontecer de não der certo, não carregar tanta culpa, não. Porque às vezes se culpa e fica se martirizando como se a gente fosse resolver os problemas, às vezes, de qualquer outra influência que a criança teve, ou sei lá o quê, né? Então, digamos assim, tenta fazer o melhor possível a qualquer momento. O melhor que você possa fazer para o seu filho em questão de educação, de orientação, de amor, paciência e etc., você faça. Né? A gente não A adianta. chance de dar certo, digamos assim, é bem maior com se você certeza. não fizer, né? A gente não pode ficar se julgando onde eu errei. Por que eu fiz isso? Por que eu errei, né? É. Então a gente não pode estar se perguntando assim. A gente, que nem você falou, a gente faz o possível que está no alcance da gente. Né? E se deu alguma coisa errada no caminho, então vamos sentar, vamos Vamos conversar. conversar e vamos tentar ver, resolver. ver o que aconteceu, dar apoio. Principalmente apoio, Claudete. Exatamente. Assim, não passar a mão, não fala assim, passar a mão na cabeça, né? Pro erro da criança, do adolescente. Mas dá o apoio, certo para resolver o problema, não é verdade? Nunca virei as costas para um filho. Em qualquer situação da vida, eu nunca virei as costas. Eu acho que deve ser uma dor muito grande. É claro que para a mãe não é fácil, para o pai não é fácil. Mas fazer de conta que aquilo não é teu filho, porque está em determinada situação, não vai resolver teu problema. E lembrar, gente, pai e mãe. Pai, em qualquer situação, é pai. Se você engravidou sem querer, paciência, né? Continua sendo pai do mesmo jeito. Com não certeza. Então, presta atenção para isso. Você é um pai, você é uma mãe, crie seu filho com amor, tenta fazer o melhor, mas da melhor maneira possível mesmo. Da melhor maneira possível. E outra, ser pai é abrir mão de muita coisa, viu, Maria? Com certeza, Claudete. Né? Você tem que abrir mão, sim, de você, de um monte de coisa. A vida viver em função dos filhos, não é viver em função dos filhos, mas viver assim, com dedicação para os filhos, digamos assim. Primeiro filho. É difícil falar isso? Mas é assim. Com certeza. Primeiro o filho, depois a gente. E lembrar que nós estamos criando ser humano. A sociedade depende da nossa... do que nós estamos fazendo com nossos filhos hoje, né? E se a gente tiver espiritualidade dentro de casa, mostrar o caminho correto, os ensinamentos da Bíblia correto, mostrar o caminho de Deus para eles vão saber o que é o correto e o que não é tão certo assim. Então, eu acho que é por aí, Maria.